vários questionamentos, reflexão sobre meu histórico, minha vida, né? E eu vejo como que Deus é presente, como o amor dele é presente na minha vida. Então, eu já peço, né, quem puder abrir a Bíblia em João 3,16, que é uma passagem, né, que eu entendo que seja bem conhecida. E por que que eu quis, né, e Espírito Santo, eu acho que me confirmou essa palavra, porque eu entendo que se não fosse o amor de Deus, talvez a gente não tivesse nem aqui hoje com a minha família, na igreja, né, falando da palavra do Senhor, porque a gente não foi e não me recordo quando pequeno da gente estar ali dentro da igreja mesmo, né, como crentes, como, né, adoradores do Senhor. E a gente foi desenvolvendo isso, né, ao longo do tempo. Me lembro muito bem de uma amiga, né, de família, que já falecida, que é a tia Rosa, né, que foi uma pessoa que abriu nossos caminhos, os nossos olhos para o Evangelho, para as questões, né, de Deus. Então, ali, quando eu era pequeno, tinha ali mais ou menos uns 3, 5, acho que até um pouco mais, né? A minha memória, assim, eu acho que é a partir dos 5, 6 anos, que eu me recordo dela, né, que ela era da igreja presbiteriana, e vinha falar com a minha mãe, com a minha avó, sempre trazia uma palavra, né, incentivava a gente a fazer a leitura da Bíblia, buscar. E ali foi, né, colocando a sementinha para que aquilo ali partisse e frutificasse. Então, quando eu me pergunto assim, Deus, por que que, né, eu não tenho coisas a reclamar, eu não tenho tribulações pela minha vida, eu só tenho a agradecer, são coisas boas que acontecem, e eu ficava me questionando, por que que eu mereço tanto? Né? Por que que minha vida sempre foi tão tranquila, abençoada, com a misericórdia, né? Então, quando eu me paro, que eu me reflito sobre isso, Deus trouxe essa passagem, né, que é João 3, que diz assim, ó, vamos ler aqui todos nós. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então, voltando aqui, né, Deus amou tanto o mundo, né, que deu o seu único Filho, para que todo aquele. Então ele não coloca aqui na palavra tudo, nem aquilo, né? Eu não sei nas versões que vocês têm aí, mas na minha versão aqui, que é dessa linguagem, né, mais moderna, ele coloca aqui como todo aquele. Então ele está falando para a gente, o ser humano, né? Ele não colocou como objeto, como os seres irracionais, os animais. Ele colocou todo aquele que crê, não morra, mas que tenha a vida eterna. E a gente sabe que para ter a vida eterna, né, a gente tem que crer nele, cumprir, né, as palavras, se fazer o que está, né, dentro dos mandamentos, né, não pecar, né, não ser um pecador. Né? Então, é um desafio grande. E eu entendo que já desde, eu acho que da concepção, né, mãe? Ali ele já vinha preparando o caminho. Porque ele foi revelando, foi trazendo pessoas. A tia Rosa, né, que eu falo assim, pelo carinho que eu tenho por ela, né, que na adolescência não esteve mais presente, mas aí Deus foi mandando pessoas, né, aqui na rua, na quadra 1 aqui onde a gente mora tem bastante tempo, veio outra irmã, né, que é a Noemes, que era a igreja adventista, ela vinha também em casa, trazia a palavra, ia semeando, né, então a gente via que Deus já desde o início, com o amor dele, já preocupado, né, e não só preocupado, mas o amor, né, de Deus, foi nos preparando e sempre nos trazendo palavras, um reforço. E foi tocando naquele, né, que já tem a sabedoria, que já tem um discernimento, já tem um conhecimento, que não é mais uma criança em si, mas que já consegue, dentro do seu pensamento, da sua consciência, buscar por vontade própria, né, o Senhor. E foi tocando no coração da minha mãe, da minha avó, da minha irmã, meu, e foi nos preparando para que a gente estivesse cada dia mais próximo, né, da palavra do Senhor. E aí, então, né, a gente foi entendendo um pouco mais e vivenciando isso pelo amor de Deus. Né? E aí a gente se pergunta, e a gente às vezes fica se questionando, que é uma das coisas que eu faço muito, fala assim, Deus, como tu é maravilhoso, né? Como o Senhor é bom, porque mesmo nas nossas lamentações, nas nossas dificuldades, né? A gente vai ali
às vezes colocando barreiras, né? E Deus sempre provendo, sempre nos dando a sabedoria, sempre nos trazendo conforto, o Espírito de Deus sempre nos acalentando, né? E a gente fica questionando, será que eu mereço tanto isso? O porquê disso? Né? Então, nessa palavra, quando o Espírito Santo me tocou para falar sobre o amor de Deus, eu vejo pelos desafios que a vida nos coloca, né? Quando o apóstolo me convidou, Léo, traz uma palavra daqui 2 semanas. Eu falei, vamos sim, vamos trazer, vou me preparar. E a gente vai vendo, né? E coisas vão acontecendo durante a semana que parece que é um inimigo falando assim, não vai dar certo, você não vai conseguir, né? E não vai trazendo mais trabalhos e vai surgindo mais dificuldades. Fui convidado para ir trabalhar, fazer um coworking, né, no trabalho, que fui mandado para a Bahia. Aí eu falei assim, nossa, essa semana é uma coisa boa, mas logo essa semana que eu queria me preparar mais, ter um tempo maior, me dedicar, ler mais. Eu falei assim, olha o inimigo me tentando. Aí eu até conversei, falei assim, amor, falando com a Andressa, será que eu não vou? Será que eu vou? Ele falou, não, vai. Eu falei assim, eu acho que eu vou mesmo, eu vou trabalhar, vou me preparar, e lá quando eu chegar, eu vou ter um tempo à noite que eu vou me dedicar ainda mais. Vou parar, vou ler a palavra, vou fazer meus rascunhos, vou rabiscar. Cheguei no aeroporto, o voo atrasou. A tripulação não chegou. Eu falei assim, caramba, chegar lá, que horas? Antes disso, já tinham mudado meu voo. Que eu teria que sair daqui 6 horas, ia ter que desmarcar vários compromissos da tarde para conseguir chegar no aeroporto. E aí depois pegar um outro voo para chegar em São Paulo, de São Paulo ir para Bahia para chegar lá quase 1 hora da manhã. Eu pensando, caramba, vai me atrapalhar no que eu estava no plano, né? Que já era algo que já tinha um tempo maior. Aí, enfim, conversei, o pessoal conseguiu ajeitar. Falei, eita glória, conseguiu. Vou chegar lá 10h40. Cheguei no aeroporto, um trânsito, a Andressa foi me buscar para me deixar no aeroporto. Foi um engarrafamento assim, de uns 30 minutos ou mais de um trecho curto, que era saindo do balão ali, do eixo principal ali, do eixão, para ir para o aeroporto, não dá nem uns 8 quilômetros, eu acho. E a gente demorou, chegamos lá, atraso. A tripulação estava em São Paulo, chovendo muito, e aí o avião já estava lá, estava tudo pronto para lá, só que não tinha piloto, não tinha comissário, não tinha como decolar. 40 minutos de atraso, cheguei lá na Bahia por volta de 11 horas, 11h30, 23h30. Cheguei lá, falei, agora pronto, já vou direto, tomo um banho, já vou lá rascunhar tudo, deixar tudo organizado, que era o que eu estava preparando, é o tempo. Faltava uma pessoa chegar. Aí esse voo atrasou de São Paulo também, e aí a gente ficou esperando mais 30 minutos. Então deu meia-noite, quando eu saí na van, cheguei no hotel, eram 40 minutos de traslado, era mais ou menos quase 1 hora da manhã. Eu falei, não, Deus está cuidando, amanhã 6 horas eu tenho que estar acordado, tomar meu café, 8 horas começa, né, o evento lá, que era esse coworking para a gente aperfeiçoar algumas questões dentro da minha profissão. E aí eu fui, chegando lá no hotel, organizando as coisas, cansado, pensando, eita, é a dificuldade que coloca aqui e a gente não vai conseguir fazer. E aí estávamos em 3, cada um fez, né, o seu check-in no hotel, e aí me deram um quarto lá, 350. Eu cheguei, quarto enorme, maravilhoso, uma cama assim, 2 vezes a king, uma varanda com vista para o mar. E aí eu falando, né, eu falei assim, nossa amor, que bacana, avisando para Andressa que tinha chegado, estava tudo bem, quarto maravilhoso. E aí eu falei assim, eu esqueci o meu adaptador para carregar o meu celular. Ele estava com uns 30 e poucos %. E eu falei, todas essas tomadas já, né, modernas, já dentro da norma, e o meu é aquele quadradinho. Eu falei assim, nossa, esqueci. Aí eu liguei lá na recepção para saber se tinha, né, um adaptador. Aí eu me identifiquei, ele falou, o senhor está em qual quarto? Eu falei, 350. 350? Deixa eu ver aqui. Eu falei, não, mas como é que é o nome completo do senhor? Eu me identifiquei, ele falou, nossa, eu coloquei o senhor num quarto errado. Eu fiz um upgrade para o senhor sem saber. Eu falei, eita glória a Deus,
organizando as coisas para eu poder descansar, para eu poder chegar lá relaxado, satisfeito, né? E aí, no meio da situação ainda, descobri que a gente ainda tinha um valor, né? Para a gente poder jantar ainda naquele horário que ia funcionar 24 horas. Eu falei, eita, Deus prepara tudo. Por mais que a gente ache que está atrasado, que não vai dar certo, que é dificuldade, Deus já está à frente, preparando tudo isso, nos guardando, nos amando. E aí, tudo ok, cheguei lá para apresentar. Fora que na semana, né, um detalhe importantíssimo, né, a gente teve o falecimento de uma tia, que é a tia mais velha, né, que é a irmã do meu pai. Então, minha mãe teve que viajar de última hora, foi para São Paulo, aquela correria toda, e eu já pensando, caramba, tanta dificuldade. E aí eu entendendo, refletindo, cheguei em casa no outro dia, na sexta-feira mesmo, quase meia-noite, né, cheguei, a Andressa me buscou, porque no outro dia de manhã, 8 horas, já tinha que estar trabalhando normal, do sábado, né, no caso de ontem. E aí eu falando assim, poxa, por que eu vou reclamar? Por que as coisas não estão indo bem? Por que a gente passa essas tribulações, né? E a gente vem com pensamentos, coisas negativas e vai, né, empurrando pro inimigo, né? Que o culpado é ele, que a gente tem esses pensamentos, né? Que na verdade a gente não está lembrando do amor, né? Que Deus tem por nós e o quanto que Ele já demonstrou isso entregando o Filho dele antes mesmo da gente saber de tudo, né? Então isso me fez refletir. E continuando na palavra, a gente está lendo aí João 3,16, e aí eu ficava me perguntando por quê, né? E aí no 17 ele diz, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo, né? Então, por mais que a gente tenha essas fraquezas de, poxa, Senhor, está dando errado, não está dando certo, Ele continua nos amando, nos abençoando, preparando tudo, e a gente vai enxergando isso, né? E vai falando assim, Senhor, me perdoe, né? Minha cabeça, minha forma de pensar, esquece do que está escrito aqui, e o Senhor não é mal comigo, o Senhor continua abençoando, me dando um upgrade sem saber, me deixando no conforto, uma vista maravilhosa para o mar. Por quê? Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgar o mundo, né? Então isso faz a gente refletir e reforçar o quanto que o amor de Deus e a presença dele nos fortalece, né? E aí, continuando com a nossa trajetória, com a minha história, né, em relação a Deus, ao Espírito Santo, cresci, fui fazer meu curso lá em Paracatu, fui muito bem recebido pela Igreja Batista do pastor Benito. E lá a gente, né, junto com os amigos que a gente foi formando, né, conheci a Andressa também, continuamos congregando na Igreja Batista da Família lá em Paracatu. E a gente se batizou lá. Em 2018, né, a gente aceitou a Jesus, nos batizamos nas águas, né, e a nossa caminhada seguiu agora com o nosso entendimento próprio, né, a partir do que é a palavra, o que ela representa, o quanto que elas nos fortalecem, e a gente seguindo ali na fé, na leitura, e foram assim anos maravilhosos, que eu até brinco com um amigo, né, que também já é da igreja, ele é da Assembleia, ele foi criado inclusive, né, dentro da igreja, né, então ele já tinha um histórico de pais pastores, né, de avós pastores, fundadores de igreja e tudo, que foram os 6 anos mais alegres, felizes, proveitosos, né? Apesar de estar longe da minha família, do meu núcleo familiar, da minha mãe, do meu pai, do meu tio, da minha irmã, a gente se sentia bem como uma família ali, né? Conheci a Andressa, né? Proveu minha família, né? Então, a gente vê o quanto que Deus vai nos fortalecendo, né? E o Espírito Santo vai nos envolvendo. E aí, a gente me pergunta, então, por quê? Como amar? Por que amar, né? E como que isso é importante dentro das nossas relações, que é um sentimento tão maravilhoso, tão nobre, que eu acho que domina sobre todos os outros sentimentos, né? De uma forma grandiosa, que às vezes a gente não enxerga o amor sobre esse domínio, né? E a gente às vezes enxerga algumas consequências que o amor nos traz. E aí eu entendo, por exemplo, quando Deus dá o seu filho, e aí a gente enxerga o sofrimento, a gente enxerga a dor, às vezes a tristeza,
mas o que está sobre aquilo tudo em que a gente está enxergando dentro daquele cenário é o que prevalece, que é o amor, e esse amor tem que estar assim presente para que a gente não deixe que as consequências desse amor seja algo em que a gente passa a enxergar com mais facilidade e entenda que isso está envolto dentro de um sentimento maior, que é o que Deus coloca, que é o que Deus prega, é o que a gente quer que a gente esteja vivo em nós, para que as outras sentimentos não estejam tão presentes ou que a gente não enxergue como principal, né? E como amar? Lá em Gálatas, quem puder abrir Gálatas 5:22. Está um pouco mais à frente. Gálatas 5:22. Posso ler? Todos acharam? Gálatas 5:22. Amém? Então, quando a gente pergunta assim, né? Como que a gente pode, então, fortalecer esse amor e como que a gente pode deixar ele mais presente? Então, a base, eu acredito que é o que está escrito aqui, que é o que ele diz assim em Gálatas 5:22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, aí a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a felicidade. E continuando no 23, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então a gente tem que estar cada dia mais preenchidos, né? E pedindo a presença do Espírito Santo, porque Deus já colocou aqui na palavra, que é o Espírito de Deus produz o amor. Então eu acredito que dentro disso, nos fortalecendo, pedindo a presença do Espírito Santo de Deus, nós vamos reconhecer e conseguir replicar esse amor dentro do que Deus nos coloca. Por quê? Porque tem gente que vai falar, mas eu não consigo, é um sentimento longe, é algo que eu não consigo compartilhar. Mas isso aqui é algo que nos fortalece, porque pedir a presença, ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus vai produzir o amor, né? E lá em 1 João, voltando um pouquinho, 1 João 4,19. Está mais na frente, né? Lá em 1 João, está mais à frente de Gálatas um pouco. 4,19. E por que nós temos que amar? E por que nós amamos, né? E esse sentimento tem que estar prevalente. Primeiro, buscar através do Espírito Santo para que ele flua na gente, para que ele esteja presente. E por que nós amamos? Porque lá está escrito assim, em 1 João 4,19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E isso nos faz refletir o que eu comecei a falar quando eu era criança. Que quando eu me parava e perguntava assim, Deus, minha vida é tão boa, meus pais são maravilhosos, a gente não passou necessidade, né? Que na verdade eu digo assim, a minha infância não é que a gente teve luxo, né? Foi uma infância em que tivemos assim grandes dificuldades em relação a supérfluos, né? Que eu e minha irmã a gente até brinca, fala assim, quando você era pequeno vocês tomavam Danoninho, Todinho, essas coisas. Eu falei, não, a gente tinha um iogurte, que era aquele que vinham 6, né? Que eram 4 de morango, um de coco e um de salada de frutas, um mix, né? Que eles falavam. Por quê? Porque o meu pai trabalhava no mercado e as coisas que ia vencer, o que estava próximo de vencer, ou que tinha vencido há 2 dias, 3 dias, meu pai trazia, né? Porque a gente não tinha essa questão assim de ter condições de ficar comprando muitas dessas coisas. Isso foi a minha infância, assim, até os meus 8, 9 anos. Aí minha mãe depois, né, foi se preparando, correu atrás, foi fazer faculdade, aquelas coisas todas. Começou a trabalhar depois e a gente foi conseguindo aí construir uma vida com mais
luxos, assim, né? Que a gente diz que Danoninho, desculpa, né, falar de nomes, assim, de nomes comerciais, mas é assim, a gente começou a ter esses confortos de coisas diferentes, né, que a gente brinca assim. Então eu já era grande, já tinha uns 12, 13 anos, assim, a gente brincava assim, nossa, mãe, pode levar isso aqui no mercado? Aí, pode. A gente, eita, olha, a gente está podendo levar um salgadinho, alguma coisa assim. Então a gente vê que Deus vai cuidando desde o início. Que talvez, se eu tivesse todos esses negócios de supérfluos, de sorvete, de não sei o que, quando era criança, talvez eu não desse tanto valor como eu dou hoje, né? Como eu consigo replicar o meu amor em relação a compartilhar, a reconhecer o esforço e tudo, né? Então, Deus foi cuidando desde o início todas essas questões, né? De não vai ter agora, mas é porque você também não precisa, porque eu já estou preparando algo maior para você, né? Que eu já estou ali sabendo que futuramente vocês vão poder escolher o seu picolé, né? Que quando a gente fazia aniversário, meu pai falava, olha, escolhe lá um picolé. Mas eu lembro que na época tinha um frutili, que era o mais baratinho, né? Um que era, tipo, era de groselha por fora e dentro tinha um recheio branco. E aí ele era o mais em conta, mas pra gente era uma satisfação grande, né? Então eu sei que desde aquela época, mesmo meu pai não frequentando a igreja, minha mãe sempre mais presente, que ele já estava cuidando, né? Meu pai, nos seus últimos dias, seu último fôlego, ele aceitou a Jesus, né? Ele confessou a Deus, ele aceitou ali no leito, né, no último suspiro mesmo ali antes da cirurgia. Meu pai faleceu tem 2 anos, e a gente sempre agradece a Deus por isso, né? Porque eu penso, reflito, falo assim, se não fosse o amor de Deus, a gente ali falando, pai, vamos na igreja, vamos fazer as coisas, mas ele já estava cuidando, né? Ele já estava ali guardando os nossos corações, porque ele já tinha a certeza do que estava escrito, do que já estava ali organizado para a nossa família, né? Para o nosso núcleo familiar. Então, quando ele coloca, né, aqui em 1 João 4,19, que ele coloca né, essa palavra, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, é uma glória. É só agradecer, porque a gente sabe que isso daí é o que vai fazer a diferença nas nossas vidas, né? E falar de amor é a gente replicar o amor, deixar ele presente, né? Porque é muito fácil a gente entender e ver os reflexos do amor, por exemplo, quando a gente está preocupado com alguém e a gente chama atenção, ou fala mais firme, ou a gente coloca alguma questão mais afetiva, né, e parece que a gente está com raiva, que está brigando, e aquilo não pode estar mais presente do que o que está sobre essa questão, que é a preocupação, o carinho, o amor, que Deus já nos amou e Deus já nos guardou sobre isso, né? Então aí eu penso, eu fico refletindo sobre todas essas questões que envolvem a palavra, o meu caminhar da igreja, o cuidado que Deus tem. Eu agradeço diariamente, e a reflexão, né, dessa vida mansa, vamos dizer assim, né, sem tantas tribulações, talvez já seja uma forma em que eu, adulto, reflita e já guarde e entregue a Deus para que Ele cuide do caminho, sem que a gente precise nos preocupar, porque o amor dele está nos guiando. E se ele está nos guiando, o amor está presente, é porque a gente está cheio do Espírito Santo. E a gente estando cheio do Espírito Santo, não tem porquê não nos alegrar, não estar feliz, né? Não estar com saúde, né? Com sabedoria, porque isso tudo faz parte do que a gente busca dentro desse amor que Deus nos fala tanto, né? E hoje mais cedo minha mãe perguntou, vai pregar, vai falar de quê? Eu falei do amor. Ela falou, nossa, tem 318 trechos, passagens sobre o amor. Então, como que isso é importante? Deus falou e a gente tem que seguir a palavra para que a gente replique, para que a gente possa, então, deixar esse sentimento, né, essa dádiva de Deus sempre presente. E uma das respostas dessa vida abençoada, né, dessa vida tranquila, essa vida mansa, essa vida cheia de graça com o amor de Deus,
Eu gostaria que a gente pudesse ler em Salmos, né? É um trecho que eu também busquei, né? Pedindo dentro da palavra a sabedoria para que a gente possa conversar e trazer para os irmãos, para a igreja. Salmos 3:8. Deixa eu achar aqui o meu. 103, desculpa, 103. Salmo 103, versículo 8 ao 10. Lá em Salmos 103, versículo 8 ao 10. Então diz assim a palavra: O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente. Eita glória, né? Porque Deus tem paciência com a gente, né? O tanto que Ele já preparou, o tanto que Ele já deixou mais fácil, o tanto que Ele já deixou tudo ok, e a gente nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, né? Às vezes trazendo ali uma coisa negativa, e Ele ainda nos traz esse conforto, que Ele nos diz: o Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente, e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo, e a sua ira não dura para sempre. Continuando no 10. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Se isso não for amor, não tem uma explicação. Porque de tudo que a gente já vive, que está escrito, de tudo que a gente entende da sabedoria, do amor, do mover do Espírito Santo, a gente ainda nos questiona, a gente ainda ressalta alguns problemas da vida, a gente fica ali martelando em coisas que não está dando certo, né? E a gente pergunta: Deus, e o Senhor ainda me proveu outro dia, trouxe coisas boas, protegeu a minha família, o Senhor deixou tudo organizado, mesmo, né, com esse pensamento ruim, mas Ele nos responde aqui, né, que Ele não fica irado tão facilmente, mas também está dizendo o quê? Nessa mesma frase: Deus se ira, né? E a ira de Deus é algo que Ele nos reflete pelo que nós estamos conversando. É um sentimento negativo, vamos colocar assim, se eu puder falar dessa forma, eu nem sei, mas que é algo que nos traz um certo receio, um certo medo, que é a ira de Deus. Mas ela também está sobre o quê? Sobre o amor. Então Deus se ira porque a gente é pecador e não faz e não cumpre o que está escrito, ou às vezes faz de uma forma em que não foi o que Ele determinou. Mas Ele está aqui falando, né, nessa palavra, que Ele é bondoso, misericordioso e não fica irado tão facilmente e é muito amoroso. Então, Ele está dizendo mais uma vez para a gente aqui, que o amor dele é soberano. E mesmo sabendo, Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. Glória a Deus, né? Porque não que nós não mereçamos, mas se Deus tivesse levando isso acima do amor dele, eu acho que a gente viveria não com tanta glória como eu estou colocando aqui, que eu enxergo a minha vida, né? Mas seria algo mais temeroso, eu pisaria em ovos, não conseguiria talvez sorrir, ter a liberdade de estar aqui na igreja, mas Ele fala assim: não, errou, eu te amo, já te amei antes, você busca pelo Espírito Santo de Deus, e eu tenho essa capacidade aqui de não deixar prevalecer. Então nós somos semelhança à imagem de Deus, não vamos deixar prevalecer. Que a nossa ira, né, assim como Deus, não seja algo tão presente. E o Senhor não nos castiga como merecemos, e nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Então, a gente entende aqui as nossas fragilidades estão presentes, acima de tudo Deus já sabe, e Ele nos conforta com essa palavra, para quê? Que a gente siga amando, que a gente replique nosso amor, e saiba que
tudo o que foi feito já foi antes mesmo do que a gente pensou, né? Então, agradecer, continuar buscando isso dentro do Espírito Santo de Deus, né? Trazer essa verdade como algo que nos fortalece, buscar na palavra de Deus e agradecer, né, imensamente pela misericórdia, né, desse amor que Ele tem, mas também a gente não atiçar negativamente a ira, né, e buscar no Espírito Santo, porque lá em Gálatas ele fala que é o Espírito Santo que vai nos prover o amor. E para que a gente tenha o Espírito Santo, a gente tem que estar aqui presente, glorificando, falando da palavra, lendo a palavra, replicando a palavra, que eu sei que sem o Espírito Santo a gente não vai conseguir, acho que absolutamente nada, né? Seríamos mais insignificantes dentro do que já somos, dentro, né, do que a gente tem aqui, da presença de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus. Então, assim, é essa minha palavra, foi isso que Deus tocou no meu coração, para que eu pudesse, né, trazer um pouco mais do que eu entendo do amor de Deus, o quanto que Deus já me deu de resposta sobre o que eu refleti e perguntava, né? Que é uma das coisas que eu já até comentei com a Andressa uma vez. Falei assim, nossa, a vida da minha mãe, do meu pai foi tão sofrida, né? Minha mãe, posso contar, mãe, um pouquinho? Que veio do Japão, 5 anos de idade, não tinham o que comer. Meu tio também, né? As pessoas enganando, né? Fazendo com que o dinheiro que eles tinham, que eram valorizados, se tornassem desvalorizados, para que eles tivessem, né, que ficar ali a cargo, né? Devedores, né, do alimento, do pão de cada dia ali. E aí a vida é sempre muito difícil, muito tribulada, parece que as coisas não davam certo. E eu refletia sobre isso. Falei, eita, que coisa boa, como que Deus modificando, trazendo, né, o evangelho para dentro da minha casa, conseguiu já mudar, né, o que poderia se perpetuar. Minha mãe poderia não ter aceitado Jesus, poderia ter fechado a porta, né? Lá quando eu tinha 4, 5 anos e ter falado com a tia Rosa, falar assim, não, não fala disso aqui em casa não, que a gente não gosta. E aí a gente ter se perdido, né? Dentro do que? Do ensinamento, dentro dos cuidados de Deus. Não do amor dele, mas talvez tivesse sido mais árduo. E Deus foi facilitando tudo, porque nós estávamos abertos, minha mãe, né, percebeu ali a necessidade e aceitou, né, que Jesus fizesse parte, né, que o Espírito Santo fizesse parte da nossa família. E esse amor ficou então mais fácil para os frutos, né? E eu e a Andressa, e a minha irmã e o meu cunhado, eu acredito que estamos ali replicando esse amor, né, passando para as gerações, para que a gente possa, dentro dos testemunhos, dentro da palavra, que isso seja uma verdade e reflita para os outros irmãos, para a igreja, para aqueles que não estão na igreja, né? Que às vezes olham e falam assim, a vida está mansa porque toda a vida foi assim. Eu acho que a vida toda foi assim porque Deus quis também, né? Dentro desse amor, dessa misericórdia. Mas que a gente também buscou, aceitou e replicou, né, tudo isso que ele está colocando. Então acho que tem grande, né, parte aí dessa mudança de chave, né, da minha mãe, da minha avó, né, que até os seus 92 anos falava um português trocado, né? Bom dia era dia bom e não entendia muito bem, mas estava ali, ó, com a sua Bíblia, orando, acompanhando algumas, né, pregações em relação à televisão e tudo mais, mas se enchendo do Espírito Santo de Deus, né? Então, eu acho que isso tudo é o que glorifica, que gratifica, que me permitiu estar aqui hoje, eu acho, né? Sair ali, né, como a pastora coloca, de deixar de beber só leite, né? E comer mais coisas sólidas e buscar mais, se aprofundar mais. Então, acho que aqui é um momento em que eu consigo, então, de agradecer a Deus, né, por esse amor e essa misericórdia, e nos permite estar aqui hoje falando, pregando, colocando, né, e a palavra de Deus em primeiro lugar, como uma forma de um caminho bom a se seguir. Okay?